Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema O Embaixador Fiel Produz Cura. Quero ler com os irmãos um texto que está lá em Provérbios, capítulo 13, o versículo 17. Está escrito assim: O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Amados, a Bíblia nos ensina, lá em 2 Coríntios 5,19, que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo Jesus. O que é um embaixador? É um representante. Então, nós representamos a Cristo Jesus aqui nessa terra. E esse versículo que nós lemos de Provérbios diz que o mensageiro, ou seja, o embaixador pode ser representante, mensageiro. Então, o mensageiro ou embaixador que ele é perverso, ele se precipita no mal. Mas o embaixador que ele é fiel, ele traz cura. E eu quero ler esse texto de 2 Coríntios com os irmãos, só para nós entendermos o que Deus nos confiou para que nós sejamos o que? Fiéis. Porque o que é ser fiel? Se o embaixador fiel é aquele que produz cura, o que é ser fiel? O significado da palavra fiel é que dá mostras de lealdade, que não contraria a confiança depositada, ou seja, é aquele que vai fazer tudo aquilo que lhe foi designado para fazer. Não vai contrariar, não vai alterar, não vai fazer nada contra, não vai perverter aquilo que foi designado para ele. Então, ele é fiel, ele é leal, ele não contraria a confiança depositada. Mas o que Deus confiou a nós para que nós sejamos embaixadores fiéis? E sendo embaixadores fiéis, sejamos os instrumentos de cura aqui nessa terra. Eu quero ler esse texto com os irmãos de 2 Coríntios capítulo 5, quero ler dos versículos 17 até o 21, que está escrito assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amados, veja que esse é um resumo do resumo, vamos dizer assim, da nossa vida cristã. Quando nós estamos em Cristo Jesus, se alguém está em Cristo Jesus, é o que? É uma nova criação. As coisas antigas passaram, agora nós temos tudo novo, uma nova natureza, uma nova vida, uma nova influência sobre nós, um novo governo sobre nós, e portanto nós devemos o que? Compreender tudo isso. E tudo isso provém o quê? Provém de Deus. Foi Deus que fez tudo isso, operou tudo isso por intermédio de quem? De Cristo Jesus. Nos reconciliando com Ele, reconciliando o mundo com Ele por meio de Cristo Jesus. E daí a palavra fala que todo aquele que crê, ou seja, todo aquele que está em Cristo, agora entendeu que foi reconciliado com Deus e entendeu que por meio de Cristo, qualquer pessoa que crê também é reconciliado com Deus. Portanto, nós devemos o quê? Levar essa mensagem da reconciliação. Veja que a palavra diz que Deus nos confiou a mensagem da reconciliação.
Então, o que que Deus nos confiou? A mensagem de que Cristo Jesus é o meio pelo qual a humanidade é reconciliada com Deus. A humanidade estava morta em suas transgressões e seus pecados e é reconciliada com Deus por meio de um único caminho, que é Cristo Jesus. Essa é a mensagem, né? A base da mensagem da reconciliação. E foi essa mensagem que Deus nos confiou como seus embaixadores aqui nessa terra. Amados, veja que aqui não fala sobre um ministério específico. Eu tenho que ter um ministério, eu tenho que falar no púlpito, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que ter um canal, né? Como nós temos aqui para pregar a palavra. Não. Onde nós estivermos, nós somos embaixadores de Cristo. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no mercado, na rua, onde nós estivermos, nós somos o quê? Embaixadores de Cristo Jesus. Somos seus representantes. E o texto que nós lemos no início, que é Provérbios 13:17, diz que o embaixador fiel, ele produz cura. O que é o embaixador fiel que eu já mencionei? É aquele que não contraria a confiança depositada. O que é que Deus confiou a nós? A mensagem. Por isso que é tão importante nós sermos fiéis à mensagem que Deus entregou por meio de Cristo Jesus. Amados, por que nós temos visto tantas e tantas pessoas dizendo que vivem um cristianismo, mas vivem um cristianismo destruído? Vivem uma vida destruída, porque a mensagem foi pervertida, foi corrompida, foi alterada. Olha o que a Bíblia diz ali nesse texto de Provérbios que nós lemos, que o mensageiro perverso, ele se precipita no mal, ou seja, ele vai para o caminho do mal, ele cai naquilo que é ruim, e se ele leva essa mensagem, ele leva as pessoas junto com ele. Ele é um mensageiro, ele é um embaixador, e ele está o quê? Levando muitas pessoas junto com ele para se precipitar no mal. Mas é por isso que nós precisamos ser fiéis à mensagem de Deus. Deus só nos chama para sermos fiéis, ou seja, íntegros, para nós não corrompermos a mensagem dele. Amados, tem pessoas que estão corrompendo a mensagem de Deus por ganância, por orgulho, por querer correr atrás de poder, de fama, de dinheiro. Não, amados, Deus nos chama para sermos inteiros nele, fiéis àquilo que ele nos confiou. A salvação é pela graça de Deus, não é pelas obras. Qualquer mensagem que diga que você é salvo pelas obras, pela caridade que você faz, pelo bem que você faz, é aí que você vai alcançar a sua salvação, é mentira, é uma perversão da verdade. O embaixador perverso faz cair, se precipita no mal, mas o embaixador fiel traz o quê? Traz cura. É por isso que nós precisamos ouvir a mensagem verdadeira para recebermos sempre o que? A cura do Senhor e sermos instrumentos dessa mensagem verdadeira. Sermos o que? Fiéis. Por quê? Porque seremos instrumentos de cura. Amados, que eu e você, nós entendamos de uma vez por todas essa mensagem da reconciliação. No devocional de ontem nós falamos sobre a excelência do ministério de Cristo, falamos sobre o poder da salvação que é em Cristo Jesus, a libertação da morte, a purificação dos pecados, que a purificação dos pecados é o perdão, é a redenção, é a regeneração. Se você não ouviu o áudio de ontem, ouça, por favor, porque vai complementar essa mensagem aqui de hoje. Nós somos completamente salvos pela graça de Deus. É o favor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo se tornou homem para nos salvar, para ser aquele que nos representa diante de Deus. Ele tomou o nosso lugar. Veja que a Bíblia diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Quem é esse? Cristo Jesus. Para que nele, ou seja, em Cristo, nós nos tornássemos a justiça de Deus.
Nós somos justificados, nos tornamos a justiça de Deus, ou seja, Deus olha para nós e nos vê justos, aceitáveis diante dele por causa da obra de Cristo. É a obra de Cristo que nos reconciliou a humanidade com Deus. Por quê? Porque o pecado original da humanidade fez a humanidade se separar de Deus, fez cair da presença de Deus, da comunhão com Deus. E Cristo Jesus se tornou o pecado para que o pecado recebesse o seu salário, porque o salário do pecado é a morte. Então Cristo se tornou um pecado em nosso lugar, recebeu o salário que o pecado merecia, que era a morte, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. E por isso nós agora somos o quê? Justos diante de Deus, porque Cristo fez uma obra completa em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar, ele nos representou. E ele nos representou ali, na morte, tomando o nosso lugar na morte, na sua obra Morte e Ressurreição. E nós agora o representamos como seus embaixadores dessa mensagem. O ser humano é reconciliado por Deus por meio da obra salvadora e vivificadora que Cristo Jesus realizou. Amados, essa é a mensagem que nós precisamos levar. Tem muitas pessoas que tentam pregar Jesus como se Jesus fosse o Papai Noel. Você está passando por aflição, você está passando por alguma situação difícil, Jesus vai consertar tudo. Apresenta Jesus como sendo um Papai Noel. E daí muitas pessoas acreditam nisso só na resolução de problemas. E daí quando os problemas continuam, elas dizem, esse Jesus aí não serve para nada. Por quê? Porque não entendeu a mensagem da reconciliação, não é essa. A mensagem da reconciliação é: a humanidade está morta em seus pecados e transgressões, precisa receber a obra de Cristo Jesus para ser o quê? Vivificada, para se tornar uma nova criação, para receber a nova vida. Essa é a mensagem. Catiane, mas como que as pessoas vão entender essa mensagem? Quem convence é o Espírito Santo. Não sou eu, não sou você, é o Espírito Santo. Nós só precisamos ser fiéis à mensagem. Olha o que a Bíblia disse. Deus nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Ou seja, nós suplicamos, reconciliem-se com Deus por meio de Cristo Jesus. Você está morto por causa do pecado original, mas Cristo Jesus se tornou pecado em seu lugar, para que nele você fosse aceito novamente por Deus, se reconciliasse com Deus, tivesse comunhão com Deus, recebesse a nova vida em Deus. Essa é a mensagem que nós cremos e que nós transmitimos. E a Bíblia diz que quando nós somos fiéis a essa mensagem, ou seja, nós não pervertemos, nós não contrariamos, nós não alteramos a mensagem, nós vamos ser o quê? Instrumentos de cura. Porque o embaixador fiel produz cura. Amados, que eu e você, nós tomemos a nossa posição como representantes de Cristo Jesus. E não tenhamos receio de tanto falar da mensagem quanto viver a mensagem. Por quê? Porque o evangelho, ele produz um estilo de vida que traz a mensagem de Cristo. Eu sempre coloco assim, o evangelho, ele requer de nós duas coisas. Ele requer, o que o evangelho requer de nós? Fé e arrependimento. Não tem como nós vivermos o evangelho, nós acessarmos a Deus, acessarmos a vida nova sem fé, sem crermos e sem nos arrependermos. O que é o arrependimento? É a mudança de vida, a mudança de mente. Então o evangelho requer isso de nós. Mas o evangelho produz algo. E o que o evangelho produz? A obediência, que nos faz trilhar o caminho da fidelidade a Deus, que nos faz trilhar o caminho da integridade em Deus. Amados, e quando nós assumimos essa nossa posição, nós começamos a nos tornar instrumentos de cura dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, com pessoas que nos rodeiam. Sabe, amados, esse é
o chamado de Deus para cada um de nós. Sabe, tem pessoas que talvez estejam procurando um chamado midiático, eu vou colocar assim, querendo a mídia. Não, Deus estabeleceu mesmo alguns como mestres para ensinar a palavra, para proclamar dessa forma. Sim, Deus estabeleceu pastores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos. Deus estabeleceu alguns assim, mas tem alguns que estão querendo forçar um chamado, sendo que se você exercer o seu chamado como um embaixador fiel de Cristo Jesus dentro da tua casa, pronto, você já está cumprindo com aquilo que Deus estabeleceu para você. Não estou falando que se você tem um chamado, seja como pastor, evangelista, para você abrir mão disso, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, não force algo para o que Deus não te chamou. Apenas exerça fielmente o chamado da reconciliação. Viva a mensagem da reconciliação e pregue a mensagem da reconciliação. Seja ousado para viver e para pregar essa mensagem. Amados, esse é o papel principal de cada cristão. Tem pessoas que dizem, mas qual que é o meu chamado? Qual que é o meu chamado? Todos nós, como cristãos, recebemos primeiramente esse chamado. Se nós não entendermos qual é um chamado específico, vamos dizer assim, não sei qual que é o meu chamado específico, pois viva esse. Se dedique a viver esse como embaixador fiel da mensagem da reconciliação. Por quê? Porque foi isso que Deus confiou a mim e a você como embaixadores de Cristo. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. E a mensagem, ela é vivida e pregada. Não adianta só viver e nunca falar dela, a gente precisa falar. E não adianta só falar e não viver. Então a gente precisa viver a mensagem da reconciliação, essa nova vida em Cristo Jesus, a vida da justiça, e também pregar essa mensagem. Quando temos a oportunidade, seja dentro da nossa casa, seja com algum colega de trabalho, seja com alguém na rua, sabe? Nos colocarmos à disposição de Deus. Senhor, hoje eu quero ser esse embaixador fiel, me ajuda. Eu quero ser instrumento de cura, de bênção, aonde eu estiver, aonde eu passar. Amados, que eu e você, nós nos coloquemos à disposição de Deus para sermos esses embaixadores fiéis que produzem cura. Porque o embaixador perverso, como nós lemos no texto de Provérbios, ele se precipita no mal e ele leva as pessoas junto com ele, como eu mencionei antes. Por isso que muitos têm ido por um caminho de perdição mesmo, de destruição, mesmo dentro daquilo que é chamado cristianismo. Por quê? Porque estão pervertendo a mensagem. Estão trocando a mensagem da reconciliação. Estão adicionando coisas ou tirando coisas. E nós precisamos o quê? Falar a verdade. Talvez você pense assim, mas como que eu vou pregar? Como que eu posso resumir a mensagem da reconciliação? Mas esse texto que nos mostra o resumo. Quem está em Cristo é uma nova criação. Cristo se tornou o quê? Pecado. Nós estávamos mortos em pecados e transgressões. Tem um outro texto que você pode meditar como um resumo para você mesmo poder falar a mensagem da reconciliação. Esse texto está lá em Efésios, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 10, e eu quero ler aqui para nós concluirmos o nosso devocional de hoje. Então, esse texto de Efésios 2, dos versículos 1 ao 10, está escrito assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça,
demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse é um resumo. Como assim um resumo? Vocês estavam o quê? Mortos em suas transgressões e pecados. O que é estar morto? É estar governado pela presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, ou seja, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, diabo, Satanás. Todos vivíamos assim e satisfazíamos o quê? As vontades da carne, seguindo os seus desejos e os seus pensamentos. Esse é o resumo de como vive o mundo. Como os outros, nós éramos o quê? Ou seja, todas as pessoas éramos por natureza merecedores da ira. A nossa natureza era a natureza do pecado. Por quê? Porque nós herdamos a natureza do pecado de Adão. Então, por natureza, nós éramos merecedores da ira. Ah, mas eu não pequei como Adão pecou, mas somos descendência de Adão. Somos descendência da natureza pecaminosa. Por natureza, éramos merecedores da ira. Mas Deus, pelo grande amor com que nos amou, pela sua rica misericórdia, ele fez o quê? Ele nos deu vida com Cristo, ou seja, ele nos vivificou quando Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. E nós acessamos toda essa salvação que é pela graça, nós acessamos como? Por meio da fé, que é um dom de Deus, não é por obras. E é um dom de Deus, e lá em Romanos fala que Deus dá uma medida de fé para cada um. Então, cada um de nós tem a medida de fé para crer nele. Ele mesmo é o autor e o consumador da fé. Então, ninguém pode dizer, mas eu não recebi fé. Recebeu sim uma medida de fé, só precisa colocar essa fé em ação. Então, por meio da fé, somos o quê? Salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque nós somos criação de Deus em Cristo Jesus, para as boas obras. Veja que as boas obras não são um requisito para a salvação, mas são uma consequência para a salvação. Então, a mensagem da reconciliação é essa. A humanidade estava morta, foi vivificada, reaproximada, foi salva por meio de Cristo Jesus, porque Cristo é o único caminho. É só Ele. Ninguém chega a Deus a não ser por Cristo Jesus. E nós precisamos simplesmente ser o quê? Fiéis a essa mensagem. Viver essa mensagem e pregar essa mensagem. Quando fazemos isso, nós nos tornamos embaixadores fiéis e nos tornamos instrumentos de cura aonde quer que nós estejamos. Amados, que eu e você, nós tomemos uma posição, uma decisão de viver de fato como embaixadores fiéis de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo ensino do Senhor, pela graça do Senhor. Obrigada porque o Senhor nos confiou essa gloriosa mensagem para nós recebermos, vivermos e pregarmos essa mensagem. Pai, muito obrigada porque o Senhor confiou em nós. O Senhor não confiou nos anjos para pregar o evangelho, mas o Senhor confiou em nós, confiou a nós essa missão. Pai, que privilégio é esse? Muito obrigada, Senhor. A minha oração é que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos com a força do seu poder, tenhamos coragem e ousadia para viver a mensagem da reconciliação e pregar a mensagem da reconciliação. Pai, nos livra de toda perversão, de toda corrupção, de toda alteração da tua palavra, da tua verdade. Nos livra de todo engano, de toda mentira. Nós queremos permanecer firmes e fiéis a Ti, na suficiência de Cristo Jesus. É pela graça que somos salvos por meio da fé. Nos ajuda a viver essa graça e a pregar essa graça, Senhor. Pai, nos ensina, Espírito Santo, como devemos falar com aqueles que ainda não Te conhecem. Coloca as palavras na nossa boca.
Ah, Senhor, nos ajuda a alcançar aquelas pessoas que chegam até nós, que talvez sejam enviadas pelo Senhor até nós para receber a mensagem da reconciliação. Pai, nos dá graça, nos fortalece, nos capacita, nos dá ousadia para falarmos. Ah, Senhor, nós queremos viver essa mensagem, a mensagem da graça, a mensagem da justiça, e nós queremos falar dessa mensagem. Nos ajuda, nos ensina, nos dá ousadia, nos capacita com todo o poder e a unção do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos de fato ser embaixador fiéis, aqueles instrumentos de cura para as pessoas ao nosso redor, Pai. Nos ajuda a vivermos assim, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.